não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Mas, em linhas gerais, o curso das coisas é esse. Quer dizer, o poder se centraliza, as instâncias intermediárias vão perdendo poder, até, vamos dizer, sobrar uma situação. No século XX você já verá isso, né? Se você pegar um regime como o soviético, bom, você tem a nomenclatura em cima e embaixo você tem o povo. Não tem nada no meio. Quer dizer, a existência de poderes intermediários, ou a concorrência entre poderes, é que é o avesso do que hoje nós chamamos de totalitarismo. E chamamos de totalitarismo por quê? Porque é um poder total. E só existe poder total e único. Né? Você vê, por exemplo, a Hannah Arendt, ela não aceita a noção de totalitarismo para o fascismo italiano. Por quê? Porque no fascismo italiano você tinha 3 poderes. Você tinha o governo, você tinha a igreja, o governo, Mussolini, né? O governo civil. Você tinha a monarquia, que ainda continuava a ter alguma autoridade, e tinha a igreja. Então você tinha 3 poderes. Eles tinham que negociar entre si. Agora, o Partido Comunista da União Soviética não tinha que negociar com ninguém. Havia devastado, né, a igreja, os poderes regionais, as fazendas, as grandes fortunas, tudo tinha acabado. Então, só existe 2 instâncias: o poder e quem não tem poder. Quem pode e quem não pode. E, naturalmente, aí, você chamar isso de individualismo é até irônico, porque é exatamente o contrário. Quer dizer, são lugares situações onde o indivíduo não vai ter mais expressão nenhuma, onde ele está totalmente dissolvido numa massa inerme e impotente. Isso, para vocês verem o caráter ambíguo desse individualismo, tá certo? Que aparece nessa época. Também, o mesmo fenômeno dessa ambiguidade se observa na evolução religiosa da coisa. O individualismo teológico, por exemplo, né? Quer dizer, o direito que você tem de interpretar a Bíblia a seu próprio modo. Tá certo? Isso começa entre os protestantes, mas é fácil perceber que você não pode ter uma sociedade onde todos estão lutando contra todos. Então, automaticamente, se formam, né, diferentes igrejas que seguem mais ou menos a mesma teologia e o mesmo culto, e que tentam predominar umas sobre as outras. Ademais, existe um outro fenômeno que eu tenho observado, a gente observa aqui toda semana. Como no mundo protestante você não tem uma entidade central, uma hierarquia que decide em última análise o que é a doutrina e o que não é, como você não tem a uniformidade do dogma, tá certo? Então, cada indivíduo, ele se permite falar para você como se ele fosse uma autoridade religiosa. Quer dizer, está cheio de papas. Então, você vê, por exemplo, que as cobranças morais e religiosas no meio protestante são muito mais fortes do que no meio católico. Por exemplo, quando se exige de um governante, de um político, uma conduta pessoal exemplar. Quer dizer, o sujeito não pode ter uma amante que se descobre e destrói a carreira dele. Né? Então, não foi um papa que foi lá e excomungou o sujeito. Não. É qualquer um que no meio da massa se levanta e acusa o sujeito. Quer dizer, ele se investe da autoridade moral da religião para condenar aquele indivíduo. Né? E no tecido das relações pessoais, você observa muito isso aqui nos Estados Unidos, a gente observa, né? Então, não vou citar nomes, mas toda hora aparece alguém cobrando alguma coisa. Eu digo, eu não estou falando com um bispo, com um cardeal. Não, é o seu Zé Mané. Só que, como ele interpreta a Bíblia a seu modo, tá certo? Então, ele se investe da autoridade da Bíblia. E isso é normal. E, vamos dizer que nesta competição, uns ganham e outros perdem. Então, aquilo que começa como individualismo, num outro instante vira uma massificação completa, tá certo? Onde todos têm medo de ser denunciados em público, como você também não tem a confissão particular,
Só resta, então, a confissão pública ou a acusação pública. Tá certo? Então, dizer que termos como esse individualismo, por exemplo, são enormemente ambíguos. Né? Então, muito bem, esse aqui é o retrato, mais ou menos, geral das modificações que inauguram o que nós chamamos a modernidade. Todos esses temas, eles ainda estão presentes. Né? Então, eu procurei retratar a coisa fora dos estereótipos que sempre valorizam positivamente a modernidade e que são uma espécie de discurso retórico de autoexaltação da modernidade. Se a gente tenta ver as coisas como elas são mesmo, nós dizemos que das pretensões da modernidade, só uma parte delas se justifica, mas há toda uma outra parte onde ela conseguiu fazer o contrário daquilo que dizia que ia fazer. Então, muito bem, aqui fazemos o intervalo e passamos para perguntas na segunda parte. Vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Aqui o Luiz Guilherme Fernandes Pereira pergunta: a aparição de histórias de heróis militares, El Cid, romance de cavalaria, etc., é um reflexo desse individualismo que está na raiz da modernidade? Eu não sei se é tanto um reflexo, porque alguns desses relatos são anteriores, mas certamente contribuíram para formar essa mentalidade. O que é mais característico é o caráter nacional desses heróis que começam a aparecer, né? Como se fossem encarnações de uma... Aqui está. E daí ele pergunta: pode-se dizer o mesmo das agiografias, biografias de santos exageradas e dos Fioretti? Olha, aí sinceramente eu já não sei, porque precisaria acompanhar essa literatura durante um largo período de tempo e ver se houve modificações, e eu não fiz esse estudo, mas é uma coisa muitíssimo interessante de fazer. Aqui tem uma outra pergunta. Aqui, Fernando José da Silva pergunta: ainda estou confuso com relação ao conceito de princípios matemáticos, que por um lado sustentam a existência de Deus, proporções matemáticas com as quais os elementos que formaram o nosso universo se combinaram para poder formar, pré-existentes à própria criação, e as proporções matemáticas no sentido pitagórico platônico que embasaram a física matematizável surgida a partir do trabalho de Galileu e Newton. Qual a diferença entre os dois conceitos e, afinal, em que sentido a matemática é uma das formas de manifestação do Logos divino? Olha, isto aqui vai ser objeto de uma aula específica, então eu não vou responder agora, porque tem uma aula que eu quero explicar exatamente isto, partindo de distinções colocadas por Edmund Husserl. Na verdade, no programinha que eu esbocei ali, isso seria a primeira aula, mas depois eu achei melhor modificar. Então você espera um pouquinho que isso será abordado numa aula seguinte. Mas, em princípio, só para dar um esquema geral aqui, a ideia que prevaleceu na Renascença foi a de uma redução do universo a seus elementos matematizáveis, de modo que tudo aquilo que ficasse fora da possibilidade da medição seria considerado irrelevante ou até irreal. Tá certo? E o que acontece aí é que você não está explicando o mundo real, você o está substituindo por um outro constituído de modelos puramente mentais humanos. Né? E, em segundo lugar, se você disser que o que prevalece não são as substâncias, mas as suas medições e relações, você de fato dessubstancializou todo o universo e você colocou entre parênteses o problema da existência. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que você não explicou coisa nenhuma, você explicou o funcionamento de alguns aspectos da realidade. Se você pegar aí as leis de Newton, por exemplo, né, é evidente que elas dão conta de um certo grupo de fenômenos. Tá certo? Mas ver nisso a explicação do universo, não, isso realmente não tem pé nem cabeça. Mas, em princípio, né, você pode se reportar aquela explicação que eu dei, aliás, sob o título E o Mundo dos Princípios. Quer dizer que se o universo físico ele se forma, ele passa a existir a partir de um certo momento, a partir de determinadas
forças que preexistiam, como se pretende na física hoje, então é porque essas forças se combinam, vamos dizer, numa proporção adequada a produzir esse resultado. Então, a lei de proporcionalidade que está ali já vigorava antes, ela já era válida antes de entrar, antes de se efetivar na realidade. E, portanto, você poderia ver ali, vamos dizer, um aspecto da mente divina. Agora, você dizer que a mente divina se reduz a leis matemáticas, não, isso aí não faz o menor sentido. Né? Então, isso escapa do próprio problema do ser, do problema da existência. Mas depois vou explicar isso com mais cuidado. E tinha alguma pergunta aqui, Já foi respondida? Deixa eu ver. Keith Richard da Silva pergunta: o senhor já falou em vários fatores das artes e das letras que se somariam a esses que enumerou hoje. Quais seriam os mais importantes do seu ponto de vista? Bem, eu não enumerei todos ainda. Tem, vamos dizer, uma série de outros elementos importantes, por exemplo, do ponto de vista literário, que eu não mencionei. Tá certo? Um deles é o enorme desenvolvimento da arte narrativa, a partir dessa época, e a criação de uma literatura psicológica, ou seja, uma literatura centrada nos problemas da alma individual. Essa também é uma novidade. Você não... quer dizer, que você pegar toda a literatura antiga e medieval, você tem mais tipos esquemáticos do que personagens no sentido moderno da coisa. Né? Mas, a partir do século XVI, começam a surgir personagens que são muito diferenciados. Como, por exemplo, na Espanha, com todo o que eles chamam de romance picaresco. Né? Então, é um tipo individual, geralmente meio marginal, que se mete numa série de aventuras que, em princípio, podem prosseguir indefinidamente. Então, são tipos muito singulares, aos quais você não vê a literatura medieval prestar atenção, e que vão se destacando cada vez mais, a ponto de que, quando você chega no século XIX, o gênero romance é inteirinho constituído de tipos individuais. Porém, isso quer dizer individualismo? Falo sim e não, porque o próprio gênero romance, ele sempre mostra um personagem que está, de certo modo, em oposição à sociedade. E esse personagem, ele pode, evidentemente, se sobrepor à sociedade, por ser um gênio, por ser uma pessoa extraordinária, ou pode ser esmagado pela sociedade, ser vencido por ela. Tá certo? Então, aí, vamos dizer, a individualidade aparece como distinta de uma massa. Então, nunca o individualismo pode ser tomado como um princípio geral que vigorou para toda uma sociedade. Quer dizer, a emergência de um indivíduo, quase sistematicamente, é feita, né, à custa do descenso, da descida de todos os demais. Quer dizer, existe o individualismo na medida em que existe uma massificação, e não ao contrário. Não é isso? Então, não é que floresceram milhões de almas individuais diferenciadas, etc., cada uma seguindo sua própria cabeça. Isso de maneira alguma. Também você vai ver, nos séculos seguintes, você vê que vai surgir o elemento da propaganda. Aqui antes era uma coisa desconhecida, né, com o advento da imprensa, e depois, já no século XVIII, o surgimento do jornalismo. Então você tem um elemento de massificação, de um poder imenso, de modo que certas ideias, certas imagens, certas palavras de ordem conseguiam se transmitir muito rapidamente a uma população inteira, portanto, neutralizando as suas diferenças individuais e fazendo com que a massa pudesse, em certos momentos, agir como se fosse, né, um só homem. Que é uma coisa que, se você observar na Idade Média, movimentos populares, isso só acontecia em escala muito local. Era uma cidade, uma vila. Né? Mas,
movimentos que atravessavam nações inteiras. Não, isso era impossível na Idade Média. Mas, então, a individualidade moderna ela é um contraponto da massificação e não um fenômeno que existe em si mesmo. Isso, muitos historiadores, o próprio Jacob Burckhardt, ele marca assim, a característica fundamental da Renascença para ele é o individualismo. Tá certo? Mas hoje nós entendemos que o individualismo não é uma força em si, tá certo? É um elemento dialético, antagônico, e que, se vocês se lembram daquela aula que nós demos sobre o quadro do Hans Holbein, os embaixadores, você vai ver que a coisa já surge de uma maneira problemática desde o início. Por exemplo, no individualismo teológico protestante, quer dizer, o isolamento no qual o indivíduo se encontra, né, perante Deus, quer dizer, e ele sem saber se ele está entre os eleitos ou entre os condenados, né, e não existe nenhuma autoridade externa que possa, como na Igreja Católica, absolver dos seus pecados. Você não tem a confissão, né, e não tem a comunhão. Então você não tem nenhum apoio externo. Quer dizer, o próprio Lutero descrevia isso como se fosse, vamos dizer, uma noite onde não vigora mais a lei, onde não tem lei, é uma espécie de arbitrariedade divina. Quer dizer, é uma angústia tremenda e esta angústia é compensada imediatamente, vamos dizer, pelo apoio que o indivíduo busca na comunidade. Ou seja, todos nós começamos a agir como se fôssemos santos, para nós termos a impressão, né, de que nós fazemos parte dos eleitos e não dos danados. É uma espécie de conspiração que você vê muito, muito clara, né, no mundo protestante, onde o fenômeno moderno é o império da decência. A preocupação de você ter uma conduta externa decente, ela não é grande na Idade Média, ela praticamente inexiste. Claro, você tinha grandes santos, tinha exemplos de santidade absolutamente magnífica, mas era, vamos dizer, o reino da confusão e da perdição, todo mundo sabia disso. Ninguém ligava muito, ninguém esperava que a conduta pública de todos fosse uma maravilha, mas de repente no mundo moderno a exigência da decência chega, por exemplo, no movimento dos puritanos, chega ao máximo, quer dizer, todos têm que agir externamente como se fossem santos. Não dá para você saber se eles são santos efetivamente, porque não há como julgar de fora, né? Quer dizer, cada um, no caso, é o juiz de si mesmo perante Deus. Mas, exteriormente, todos temos que agir como se fizéssemos parte dos eleitos. Vamos dizer, a intensidade desta exigência chega, vamos dizer, a criar estados patológicos, né? Quando você vê o fenômeno, por exemplo, da caça às bruxas, né, o fenômeno da caça às bruxas é um fenômeno eminentemente protestante, não católico, né? Então logo se forma uma comunidade, eu digo, bom, como você não tem uma igreja central que possa decidir as coisas, né? Vamos dizer, a própria vontade popular passa a ser uma espécie de tribunal. Então você já não era perseguido por uma autoridade, mas por uma comunidade, o que é 1000 vezes pior. Quer dizer, você se torna um réprobo, não existe mais lugar para você no mundo, você não tem para onde fugir. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!